Fala aí galera, mais uma vez voltando aqui no canal de Maneiro para falar de futebol. Eu acho que já ficou claro que nos últimos tempos eu andei estudando assim bastante, lendo sobre o assunto futebol. E dentre os livros que eu li ultimamente, um deles foi o Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Esse livro me chamou bastante atenção, realmente eu aprendi muitas coisas, assim, principalmente do ponto de vista histórico do futebol, mas principalmente alguns conceitos que são apresentados pra gente como verdades que não podemos duvidar em momento nenhum, mas que em alguns momentos tornam-se grandes falácias. Eu pensei em fazer uma resenha sobre esse livro, mas eu já vi que tem muita resenha aí no YouTube, tem matéria já bem logo depois do lançamento. Eu tô aqui com a página aberta aqui do UOL, por exemplo, que foi do dia de junho de 2014. Então o livro é uma matéria bem posterior, logo imediatamente posterior à publicação desse livro pela editora Leia. Então, só para não incorrer no risco de estar falando a mesma coisa que já foi dito antes, e sinceramente eu não estou aqui para isso. Talvez isso aí até um pouco pretensioso da minha parte, mas eu perdi o tesão de falar, para falar sobre esse assunto. Mas aí me incorreu a ideia, ou a vontade, de falar de dois comentaristas que eu admiro bastante, que é o Vitor Sérgio Rodrigues e o Bruno Formiga, ambos da mesma emissora, né, do esporte interativo. Esses dois, quando estão juntos comentando jogos, para mim é o suprassumo do futebol. É interessantíssimo acompanhar ali os comentários deles. São caras que falam do futebol de uma forma, fala do ponto de vista técnico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista histórico, da análise de estatísticas. Então é bastante prazeroso assisti-los. No entanto, eles têm seus canais pessoais. O Bruno Formiga tem um programa, por exemplo, Polêmicas Vazias, que eu acompanho com bastante frequência, eu gosto muito. Sempre quando surge a notificação, assim que possível, eu tiro um tempo para assistir. No entanto, tem algo que me incomodou bastante depois que eu li esse livro, que eu vi que muitos dos argumentos que ambos usam nos seus vídeos, nas suas produções de conteúdo, são coisas que são faladas aqui nesse livro. E eu acho que seria muita coincidência, né? E a gente só tem duas alternativas: ou eles estão utilizando esses argumentos e apresentando-os, talvez, não sei se de uma forma proposital, ou sim, algo que beira até o mau caratismo, mas eles estariam assim se apropriando das ideias desses livros e utilizando em suas argumentações para defender ali seus pontos de vista. E dois desses casos são bastante fáceis de exemplificar, porque eles já falaram várias vezes sobre esse tema, sobre essas questões. A primeira é a questão do Zagallo em 1970 e toda a Copa do Mundo de 1970, tudo que envolve ali aquela campanha. E a outra questão é sobre a seleção de 94, né, que muita gente tem ali, é mais ou menos o patinho feio dos 5 títulos mundiais da seleção brasileira. Talvez o patinho feio é aquele que mais as pessoas menos gostam de comentar, né? O primeiro, o surgimento do Pelé; o segundo, que foi uma Copa praticamente conquistada pelo Garrincha; a de 70, que foi uma reunião de vários craques, né? Talvez nunca a gente tenha visto tantos craques em um mesmo time. Do meio pra frente, uma coisa espantosa realmente. De 2002 tem ali o trio de ataque, os R's, né? O Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. E a de 94, que é tida ali como um futebol pragmático, como um futebol até tido como um futebol feio, que era praticado ali. E esses dois comentaristas, tanto o Vitor Sérgio quanto o Bruno Formiga, eles comentam bastante sobre isso, que não foi bem assim, que a questão da Copa de 94 era uma questão de contexto, que várias outras seleções rumavam
para um futebol desse tipo, um futebol mais pragmático. E nesse livro, especificamente, no Guia Politicamente Incorreto do Futebol, eles fazem uma defesa e uma análise bem interessante dessas duas Copas. De 94, eles inclusive fazem um paralelo com a seleção de 2010 da Espanha, inclusive apresentando várias coincidências, como o fato de muitos jogos terem sido ganhos pelo placar mínimo, né, 1-0, 2-1, 3-2, como o Brasil ganhou da Holanda. Nas quartas de final, 1-0 contra a Suécia na semi, 0-0, que foi a primeira Copa do Mundo, foi decidida nos pênaltis. E o que eu quero dizer em suma é que é possível que eles tenham, digamos que, bebido na mesma fonte que o Jones Rossi e o Leonardo Mendes Júnior. Claro que isso é muito possível, mas também é muito provável que eles estejam utilizando desses argumentos e não estejam citando diretamente a fonte que eles tiraram. E eu, que sou acadêmico, né, estou terminando aí meu mestrado, que nada tem a ver com futebol, mas a gente acaba tendo isso como quase um vício, digamos que é um mal positivo, de sempre querer as fontes, de achar interessante saber de onde que a pessoa tirou aquelas ideias, porque são opiniões que não estão no senso comum, são opiniões que a gente não vê de uma forma recorrente, são opiniões que na mesa de bar seria meio estranho a gente falar, por exemplo, que o Zagallo teve uma participação fundamental na construção daquela equipe. Seria quase que um absurdo dizer que a seleção de 94 jogava um futebol vistoso, o que recentemente a gente está começando a descobrir isso. Eu acho que a gente ainda nem descobriu o brasileiro de uma forma geral, mas a gente está começando a ver que os caras realmente tinham uma defesa sólida. O Dunga, né, de 2 Copas, 94 e 98, ele bateu recorde de troca de passes. E, como eu mencionei anteriormente, se você pegar posse de bola, troca de passes da seleção brasileira de 94 com a Espanha de 2010 do Vicente Del Bosque, a gente percebe aí várias correlações, e esses dados especificamente, a troca de passes e a posse de bola, são muito parecidas. A Espanha de 2010 ganha, obviamente, né, que era a base ali do Barcelona, que treinado pelo Pep Guardiola trouxe algumas revoluções, talvez a maior revolução do Johan Cruyff para cá, daquele Barcelona ali dos anos 90, e o Cruyff que participou ali daquelas transformações também nos anos 70 com o Ajax. E, no entanto, a gente vê a de 2010 sendo louvada, a seleção de 2010 da Espanha, e a seleção brasileira de 94 estando aí no limbo, e, como eu usei o termo agora há pouco, tida aí como patinho feio dos títulos nacionais. Então, apesar de admirá-los bastante, eu gostaria de ver se um dia esse vídeo chegar a esses dois, que eu acho muito difícil, principalmente por causa do baixo alcance aqui desse canal, que é um canal insignificante. Mas assim, não é falando mal, é apenas algo que me incomoda, e seria interessante se de alguma forma, não sei se na descrição dos vídeos, se eles deixassem em comentários fixados ali certas fontes, né? Porque eu, pelo menos, eu já tinha ouvido falar desse livro. No entanto, como eu tenho uma certa resistência a esses guias politicamente incorretos da editora Leia, principalmente por conta dos trabalhos do Narlock, que na época do lançamento do Guia Politicamente da História do Brasil e tal, e os outros que ele lançou pela mesma editora, apesar desse revisionismo ter sido interessante na época, hoje em dia a gente vê que tem bastante imprecisões, tem bastante falácias, e não seria absurdo dizer que tem bastante mentiras. Mas é isso, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, um abraço, admiro muito o trabalho de vocês. Toda semana eu acompanho ali as produções, os vídeos, as participações de vocês nos programas. Quando vocês estão junto ali
do Jorge Igor. Para mim é a santíssima trindade do futebol brasileiro. Gosto muito do trabalho de vocês, vou continuar gostando, mas só queria fazer esse vídeo aqui, falar sobre esse pequeno incômodo que eu tenho nessas vezes que vocês apresentam seus argumentos e não citam as fontes, e vendo esse livro me parece que vocês tiraram muita coisa daqui, deram praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, estão ali apresentando sem citar fontes, e tem assim, a gente tem a impressão que isso foi uma análise original de vocês, né? Que vocês seriam a fonte primária, como a gente diz na academia. E é isso, para você que ficou até esses quase 11 minutos me assistindo aqui. Muito obrigado, até a próxima e valeu!